Agora, a gente vai começar o nosso programa de hoje com o dia depois da chuva. Vou falar com a Valéria Cristina. Valéria, tá um caos ainda, né? Pois é, né, gente? Primeiramente, bom dia. Olha só, a situação está complicada em várias ruas da cidade ainda nesse momento, viu? A gente recebeu relatos de moradores de vários pontos em que essas áreas estavam alagadas ontem. Um desses locais é a Rua Santo Cristo, no bairro Nova Imperatriz. A gente recebeu imagens de seguidores mostrando como ficou a situação da rua logo depois que a água baixou no local, né? E olha só, o asfalto da rua foi praticamente arrancado pela água da chuva. A gente está vendo aí a situação. Os condutores não estão conseguindo passar pelo local, né, devido à situação em que ficou alguns trechos da rua. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura também para saber se está sendo realizado o levantamento dos pontos afetados pela chuva de ontem, né? A Rua Santo Cristo foi uma das ruas que foi fortemente atingida, essa área estava alagada, a água chegou a invadir casas nessa região também, e aí agora está nessa situação. Não é a primeira vez que acontece também, né? E aí o pessoal mandou as imagens registrando aí a situação e a dificuldade que eles estão enfrentando. A gente também conversou com a Defesa Civil, que informou que a chuva de ontem foi de 85 milímetros até as 17 horas de ontem à tarde. Então foi bastante chuva Verdade. mesmo, né? Bom, eu vou pedir para a produção colocar de novo as imagens aí dessa rua na Nova Imperatriz, só para explicar para os motoristas, Valéria, esse trecho aí, gente, quem passa sempre pela Rua Ceará na Nova Imperatriz, sabe que tem um trecho que quando está chovendo forte, não dá nem para se arriscar, porque não tem como passar. É justamente esse trecho da Rua Santo Cristo. A água vem em enxurrada mesmo aí da Rua Santo Cristo, invade a Rua Ceará, vai até a Rua Piauí, chegando também quase à Rua Maranhão, que fica mais à frente. Conheço bem o bairro Nova Imperatriz, nasci e me criei nesse bairro, sei bem do sofrimento dos moradores desse trecho, porque isso aí não é a primeira vez que acontece. Gente, na verdade, toda vez que tem uma chuva muito forte, isso aí acontece. O asfalto vai embora, porque ainda não foi feita nenhuma obra que consiga segurar esse asfalto diante de chuvas tão fortes e nem nenhum outro trabalho desse tipo para diminuir o alagamento nesse ponto da cidade. Então, esse ponto aí que o asfalto foi levado é exatamente nesse trecho da Nova Imperatriz. E aí, Valéria, agora a gente vai lá para Pedro Neiva de Santana, porque lá também tá difícil, né? Pois é, na Pedro Neiva de Santana, que também foi uma área que ficou fortemente atingida aí pela chuva de ontem, ficou bastante alagada, os motoristas não conseguiam passar pelo local. Lá tem uma reclamação também vinda dos condutores sobre um buraco enorme, um buraco com uma profundidade grande, que está causando riscos de acidentes. A preocupação deles, inclusive, é que com as próximas chuvas, porque tem previsão de mais chuvas para a região, esse buraco possa ser encoberto pela água e possa causar riscos de acidente, viu? A gente lembra que a Avenida Pedro Neiva de Santana é de responsabilidade do governo do estado, né? A gente já chegou a entrar em contato com o governo do estado outras vezes, porque a gente já falou de buracos lá na avenida, até de acidentes provocados por buracos em outras ocasiões. E aí agora tem a reclamação desse outro buraco que abriu lá também, né? E que está causando riscos e transtornos também para os condutores que passam no local. Pois é, nesse caso da Pedro Neiva, o problema é a falta de sinalização também, gente. Até hoje pela manhã, ainda a sinalização que tinha era essa aí, que você vê na imagem, que eu vou pedir para a produção colocar de novo. Um pedaço de galho que foi colocado pelas pessoas que passam pelo local com uma sacola. Eu mesma passei por esse trecho, inclusive fiz essa imagem aí que você está vendo nesse momento. A gente só consegue ver quando está muito perto, então o risco de acidentes é imenso. Se você vai passar por esse trecho, é no sentido Imperatriz João Lisboa, fica quase em frente à ABB. Vai com muita calma, porque não está fácil não, viu? Valéria, e não para por aí, ainda tem outros pontos para a gente destacar, não é? Pois é, olha, outros pontos, inclusive, que a água ainda não baixou, viu? A gente recebeu relatos da Rua 5, também do bairro Vilinha, em que os moradores informaram que a rua continua alagada, mesmo depois da chuva ter passado, né? Inclusive, gravaram um vídeo do local. Eles falaram que a situação da rua continua complicada, que tem um lado que está com muita lama e que tem um outro lado que está ainda com alagamento, né? A gente está vendo a imagem de um dos pontos. E a gente também recebeu um relato, que a gente também vai falar sobre isso, claro,
de uma idosa que teve que ser retirada de dentro de casa, né, ali pelo alagamento mesmo. A família voltou até o local e fez no caso, te retirou ela de casa, né? A neta pediu ajuda para alguns vizinhos para tirar ela de casa, porque a casa foi alagada pela chuva. A rua lá também está bastante alagada, que é a Rua Isabel Cafeteira, no bairro Ouro Verde, né? E aí eles reclamam da situação também. A idosa foi retirada por questões de segurança até, né? E eles disseram também que estão tendo dificuldade em questão do fornecimento de água. Eles disseram que tem água da chuva, né? Água suja voltando pela encanação e que não estão podendo utilizar também a água das torneiras. Aí entra prefeitura, entra CAEMA e entra governo do estado em tudo isso que a gente trouxe. Pedro Neiva de Santana, a responsabilidade é do estado e é uma cratera que não pode esperar, que não tem como esperar dias, porque é muito perigoso. Na situação da prefeitura, todo mundo já sabe, né, gente? Já estava um caos a cidade de buraco. Agora está 1000 vezes pior e vale lembrar que é um problema, olha, de décadas, não é só da gestão atual, não. Como foi feito muito pouco ao longo do tempo, com drenagem, com a infraestrutura mesmo para evitar esse tipo de alagamento, a situação vai piorando a cada ano e vai ficando esse prejuízo aí também na hora de tentar amenizar com uma operação tapa-buracos que vai embora quando tem uma chuva forte assim, como essa que teve ontem. E ainda tem a CAEMA nessa última reclamação que vem lá do Ouro Verde. É que todo mundo se una para tentar amenizar a situação da nossa cidade, porque realmente está crítica a situação. Não dá para esconder, não dá para fingir que está tudo bem, porque está longe de estar pelo menos melhor. Está piorando, infelizmente, com tantas chuvas. Imperatriz Online.